Olá, meus cumprimentos a todos, aqui estou eu para mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre os defeitos dos pais. Como esse texto é bem longo do Rodolfo Caligares, eu vou fazer esse vídeo em duas partes. Então ele numera 14 defeitos, então eu vou fazer 7 numa primeira parte e 7 na segunda parte. Bom, o Rodolfo Caligares, então, começa o texto falando assim, que os humanos, ou seja, nós, que somos pais e mães, embora a nossa intenção é sempre acertar, mas a gente comete muitos erros com os filhos. Muitos acertos também, eu tenho que dizer, mas muitos erros. E normalmente, porque a gente quer acertar tanto, que a gente acaba pisando na bola, como se diz na gíria. E aí ele vai enumerar então alguns desses defeitos e na sequência ele vai falar as consequências desses defeitos na vida dos filhos. Então o primeiro defeito que ele cita são os pais agressivos. Bom, como o nome diz, é fácil, né? São aqueles pais que agridem os filhos, seja psicologicamente, seja materialmente, né? Machucando os filhos emocionalmente e fisicamente. Esses pais, a intenção deles é disciplinar os filhos. No entanto, quando eles apelam pela brutalidade, o que eles acabam fazendo é exatamente o inverso. O filho fica acuado, tem medo desse pai ou dessa mãe, né? E no final, ao invés de obedecer porque entendem a função daquela regra, eles acabam desobedecendo, muitos deles ficando mais rebeldes ainda. Então ele diz assim, são pais que apelam para berros, humilhações, xingamentos, castigos corporais e outras formas de violência. Aí ele vai falar o que causa nos filhos. Eles traumatizam os filhos, tornando-os excessivamente submissos, que são aqueles filhos que falam amém para tudo, porque tem medo da consequência que vem com o seu não, com a sua desobediência, ou pode ser o contrário. Esses filhos se tornam criaturas excessivamente rebeldes ou odientas. Por quê? Porque apanharam muito na infância. E aí eu tenho observado o seguinte, né, pelos meus contatos com várias pessoas. Quando elas começam a falar sobre sua vida, elas tendem a dizer que elas reproduzem nos filhos a forma como os pais agiram com elas. E aí, provavelmente, os filhos vão reproduzir isso e vai de geração em geração as coisas acontecendo da mesma forma. Ao passo que pais que são atenciosos, que são cordiais, né? Esses pais criam filhos de uma outra forma. E aí também esses filhos têm a tendência, gente, eu não quero dizer que todos os filhos que tiveram pais amorosos serão amorosos com seus filhos, não. Mas a tendência é que eles sejam, porque vão reproduzir, vão copiar a educação que eles tiveram. Aí ele vai citar um outro tipo de pai, que é o pai ou a mãe alcoólatra. E é interessante aqui porque o Caligares, ele não considera alcoólatra só aquele pai ou mãe que bebe de cair. Não, ele considera alcoólatra todo pai, toda mãe que todo dia precisa de um gole. Né? Aí ele diz assim, são os bebericadores mais discretos, que levados pelo uso consuetudinário, quer dizer, é a prática, né? As pessoas bebem e aí ele também bebe. Dos aperitivos e dos drinks, há um estado de irritabilidade permanente. Acabam se tornando, esses pais, né, que bebem habitualmente, mesmo que não seja para cair, né, mas bebem, eles acabam ficando insuportáveis. Tais e tantos os maus tratos e as importunações que infligem à família.
Aí eu fiquei pensando quando eu estava lendo, né? Porque assim, é, tem muita gente que vai dizer, ah, mas eu bebo e não me torno é, insuportável. Mas a gente às vezes acha que não fica. Mas será que quem convive conosco nos sente insuportável? Né? Porque a gente se excede, porque a gente faz brincadeiras que não tem graça para nós, mas não tem graça para o outro. Então a gente precisa sempre botar no contexto isso, porque nós temos uma tendência muito grande de nos desculpar. Não, mas eu não faço isso, imagina. Que isso, eu não sou alcoólatra. Mas o Caligares, ele é bem incisivo na classificação das pessoas alcoólatras. Quer dizer, se você todo dia precisa de um gole, ele já te classifica como alcoólatra. Olha que interessante, né? Bom, qual o efeito que isso causa nos filhos? Ansiedade afetando seriamente o desenvolvimento psíquico da criança. A ansiedade, então aquela criança que fica sempre, ai meu Deus, né? O que vai acontecer hoje, né? A ansiedade. E a ansiedade é uma doença, gente, é uma doença muito dolorosa, porque a pessoa fica naquele permanente estado de, né? Aquela coisa, né? Que parece que oprime o coraçãozinho dela. E isso ela leva para o resto da vida muitas vezes. Bom, terceiro tipo de pai ou mãe, alienados. E ele diz o seguinte, que a alienação é a classificação própria dos pais que são absorvidos pela profissão, pelos negócios ou pela vida social intensa que eles levam, né, a vida social intensa. Nunca estarão disponíveis para os filhos, deixando-os ao abandono ou, quando muito, entregues aos cuidados de serviçais. Então, o pai alienado, muitas vezes, ele... Não, mas eu não deixo meu filho abandonado, não. Eu garanto, eu pago uma babá, mas a babá não faz o papel do pai. Então, ele diz que esse pai ou essa mãe que estão permanentemente envolvidos com a profissão, permanentemente envolvidos com atividades sociais intensas, esses pais também estão deixando a criança ao abandono. Mesmo que para o pai isso não seja um abandono, ele saber que ele sai, mas deixa a criança aos cuidados de outra pessoa, a criança o que ela quer é o pai, é a mãe. Então, né, é importante que a gente sempre pense do ponto de vista da criança, não é só do ponto de vista do pai ou da mãe. E aí, qual a consequência? Carência afetiva. A criança cresce com aquela sensação de que ela não foi suficientemente amada. Carência afetiva. Aí ele cita um outro grupo de pais que são os pais angustiados. E aí ele diz que entram aqui aqueles pais que se preocupam demais com os filhos e vivem sob o temor de que lhes aconteça sempre o pior. Então, aquele pai ou aquela mãe que estão sempre sobressaltados, né? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu filho vai ser atropelado. Ai, isso vai acontecer. Ai, que horror. É o pai angustiado. Se um dia os filhos comem menos do que de costume, o pai já receia que ele vai ficar doente. Se no outro dia eles se atrasam, 10 minutos que seja, os pais já imaginam que eles foram raptados. Então, tudo assume uma proporção muito grande na cabeça do pai angustiado. Qual a consequência disso para os filhos? Eles contaminam os filhos, fazendo com que se tornem também ansiosos e inseguros. Aí vem um outro grupo de pais, que são os pais chantagistas. Contam-se entre estes, diz o Caligares, contam-se entre estes, com mais frequência, aqueles pais que, não sabendo granjear a obediência e estima e o respeito dos filhos, tentam consegui-lo através de atitudes perniciosas, com as seguintes frases, né, que ele coloca assim, que são frases que os pais chantagistas costumam utilizar. Você ainda me mata, né? Qualquer dia eu sumo dessa casa.
vocês nunca mais vão me ver, vocês não me amam. Então são aqueles pais, são os pais chantagistas, que fazem com que a criança fique também nessa angústia, né, ai, meu pai acha que eu não gosto dele o suficiente, minha mãe, será que se a minha mãe, se acontece alguma coisa, a culpa foi minha? Então o pai chantagista, a mãe chantagista, ela inculca culpa na cabeça das crianças, e isso também é muito, muito difícil. E ele diz o seguinte: qual é a consequência para a criança? Provocam-lhes angústia e sentimentos de culpa, cujos malefícios podem perdurar toda uma existência. Bom, aí ele traz um outro grupo de pais, que são os pais competidores, que é um defeito comum entre pais imaturos. Pais imaturos, aquele pai que fica competindo com o filho o tempo todo. Isto é, são mal preparados para tão importante papel que é o da paternidade. É o pai que disputa com o filho desde uma coisa muito simples, por exemplo, o bife. O bife maior é meu, não é seu, né? Ele vai escolher qualquer coisa que ele queira fazer, a primeira opção é do pai, não do filho. Bom, aí ele continua dizendo assim: ele briga com o filho por qualquer tolice, como se fossem ambos da mesma idade. Quer dizer, ele se comporta, esse pai se comporta como se o filho tem 5, ele se comporta como se ele também tivesse 5 anos. Ou então a mãe, que passa a filha para trás, né? Ela fica competindo com a filha, então ela quer usar a mesma roupa da filha, né? Ela não entende que o tempo dela já não é mais adolescente. A filha é, mas ela já não é mais. E aqui eu tenho um caso que eu nunca me esqueci, porque foi contado por uma grande amiga minha, que ela tinha um escritório, e um dia ela saiu e o office boy recebeu uma mãe que estava com 2 mocinhas. E chegou lá, perguntou por ela não estava, e a tal da mãe foi embora. Mas ele não perguntou o nome da senhora com as filhas. Então, quando a minha amiga chegou no escritório, ela perguntou, ele falou: olha, esteve aqui uma senhora procurando pela senhora. E ela falou: qual é o nome dela? Ah, eu não sei, mas olha, era uma cocota com 2 cocotinhas. Olha só a percepção do office boy, que era também um adolescente. A mãe, essa expressão cocota, talvez vocês nem vão entender muito bem, mas é aquela mãe fútil, né? Vestida como se fosse uma adolescente. E aí ele disse: é uma cocota com 2 cocotinhas. Então, mãe e filhas pareciam da mesma idade. Então, a mãe competia com a filha, com as filhas, né, melhor dizendo. E aí ele diz assim, que essas pessoas buscam a própria satisfação, não a satisfação dos filhos. Buscam destaque social em detrimento da filha adolescente, também ansiosa de afirmação, porque a filha também quer se afirmar, mas aí a mãe parece que toma o lugar dela, né? É aquela mãe que faz questão de receber os elogios e a filha não. Então a filha fica de escanteio, vamos assim dizer, porque a mãe quer parecer sempre muito jovem, muito bonita, muito linda, super na moda. É bom que a mãe seja vaidosa? Ninguém está dizendo aqui o contrário. Mas para tudo tem uma dose certa, um limite, né? E aí o que ele diz com relação às consequências para essa filha, para essas filhas? Desfavorecem a maturidade dos filhos, os quais, por sua vez, terão dificuldade em perder ou renunciar a algo com dignidade. Tá? É forte isso, né? Então os filhos acabam o quê? Eles também se tornam competidores com relação aos pais, e isso não é bom. Desfavorecem a maturidade. Esses filhos acabam não amadurecendo. Bom, gente, aqui estão as 7 características iniciais desse texto que o Caligares enumerou. Vou ficar por aqui.
próximo vídeo eu vou tratar das próximas, do 7 ao 14, né? Então, se isso tiver despertado a curiosidade de vocês, me sigam no próximo vídeo. Vou ficando por aqui então, um grande abraço, fiquem com Deus, comentem, dê um joinha, compartilhem e até o próximo vídeo, se Deus quiser.